Pessoal, tudo bem? Se você está chegando aqui agora, bem-vindo. Você está assistindo a reprise provavelmente dessa live, que a gente vai falar sobre constelação familiar e o fluxo da vida. Estou recebendo as pessoas aqui, a gente está iniciando agora e a gente vai falar um pouquinho então sobre esse tema maravilhoso. Então, se você está chegando na reprise, pode ir passando um pouquinho para frente, daqui a pouco a gente começa. Tô falando boa noite para quem chegou, Selma tá aqui, boa noite, querida. Tá dando para me ouvir bem? Me avise se tá dando para escutar, se tá funcionando. Simone, Marta, bem-vindas todos. Sandra tá aqui, que legal. Que gostoso ter vocês aqui. Sandra ia lá nos grupos, né? Quando a gente fazia grupos. Ai, Aline, tudo bem, querida? Tô feliz que você tá aqui hoje. A gente vai se organizar. Ai, chutei aqui a câmera. Eu e o chute na câmera, né? Sempre. A Ângela também, bem-vinda. O que foi, Ângela, que você falou antes, que depois você arrumou aí? Não entendi. Ah, Juliane. Tudo bem. Rosângela, bem-vindos todos. Como que é esse horário para vocês, gente? Eu não tenho intenção de mudar esse horário, não. Minha intenção é fazer sempre o horário das 6. Mas hoje eu tive os compromissos, então precisei atrasar um pouquinho e não quis deixar de fazer a live de hoje para falar desse tema que é muito bonito. Então me contem se tá ok para vocês. Qualquer coisa também vocês começam, depois assim, vocês sabem que a live vai pro YouTube e ela fica aqui também no IGTV. Depois de um tempo o Instagram permitiu, né, que ela ficasse disponível no IGTV, então ela fica agora no IGTV, mas também depois ela vai pro YouTube, então você pode assistir ela lá, tá bom? Agora tem uma pessoa perguntando, a Lu, perguntando se eu tô no YouTube. Não tô lá agora no YouTube, não. Tô fazendo só aqui no Instagram, mas a gente joga o dia pra lá. A gente joga o vídeo, desculpa, pra lá depois, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente que vê só YouTube, que não tem Instagram, então a gente acaba colocando lá. Tô vendo vocês dizendo do horário, que o horário é bom, é perfeito. Ah, gente, eu já tô numa dinâmica aqui de jantar, de arrumar as coisas com a família. Esse horário pra mim é um pouquinho tarde. Mas hoje eu falei, não vou deixar de fazer a live, então a gente vai se organizar pra fazer. Talvez a gente atrasar um pouquinho, entre 6 e 8, talvez marcar às 7, enfim. Tô programando várias novidades pra vocês. A gente tem Antes de eu falar do tema, só iniciando aqui, a gente tem uma aula marcada, dia 15 de setembro já, que é sobre constelação individual e online. É uma aula para consteladores, para quem já conduz constelação. Se você é interessado, gosta de seguir e tal, será super bem-vindo, como sempre. Mas a gente vai entrar um pouco mais na técnica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como pode ser conduzida a constelação individual e online. Então, dessa forma, a gente vai conversar lá no dia 15. Tem que se inscrever, o link para se inscrever está aqui na bio do perfil, depois eu posso também colocar nos stories, quem quiser se inscrever. É sempre um momento de troca, né? Porque apesar de ter lá o tema e o material preparado, programado para a gente falar, eu acabo trocando muito, né, com as perguntas que vocês trazem. Então, o seguinte, hoje não tem convidados, hoje a gente vai estar aqui falando sobre constelação familiar, sobre a gente pensar nesse fluxo de vida. Podem colocar as perguntas aqui que vocês tiverem, pode colocar tanto ali na interrogaçãozinha, quanto nos comentários, tá? Eu vou voltando e vou respondendo com vocês, a gente vai conversando. A Lu tá perguntando qual o horário no dia 15, até obrigada pela pergunta, porque eu sou assim, né, eu tenho a ideia, eu vou lá, monto e esqueço de passar os detalhes. Então é dia 15 de setembro, é uma terça-feira, não a próxima terça, na outra,
às 8 horas da noite, tá? Mas não é aqui, é uma outra plataforma, então precisa se inscrever que aí você recebe o link para participar, tá bom? Então tá bom. Como vocês estão? Tudo bem? São tantas mudanças, né? Hoje eu tive que levar minha filha no pediatra, é interessante, porque ontem eu fui fazer ultrassom da bebê que tá na barriga, e hoje eu fui levar a filha de 12 anos no médico. Então a gente vê a diferença, né? E enfim, também tá tudo bem, é só uma consulta de rotina e tudo certo aqui com todas as meninas, né? Vamos lá. Falando sobre constelação, tô vendo que uma pessoa colocou aqui pergunta sobre suicídio, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o olhar para a vida, que a constelação nos convida a fazer, né? E eu trouxe aqui uma abordagem da gente olhar realmente para esse fluxo, né? De poder perceber, poder sentir que a vida segue, né? Quando a gente fala com relação aos nossos pais, existem muitos movimentos de constelação que a gente faz, que a gente percebe que às vezes a gente tem que retomar o olhar para os nossos pais em um outro momento de vida, mais adultos, talvez, e falar para eles assim, existe uma frase que a gente pode falar que é: eu tomo a vida de vocês pela segunda vez, que a gente recebe a vida quando nasce. E a gente pode já com um olhar mais adulto falar a mesma frase: eu tomo a vida pela segunda vez, agora com mais consciência. Porque esse é o fluxo, esse é o olhar, né, que a gente tem quando a gente se conecta com os nossos pais. E esse movimento de dizer que recebe a vida mais uma vez, né, agora com mais consciência, normalmente é muito profundo, é muito transformador, muito libertador, porque a gente realmente está em outro lugar, né? Recentemente, teve uma pessoa que perguntou aqui nos stories, uma outra pessoa me perguntou, e acho que teve constelações também que eu conduzi com esse tema que eu vou falar agora. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu anotei para falar umas coisas, mas já tá me vindo outras e eu vou seguindo aqui o que o campo me pede, tá? Pra gente ir falando. Então, recentemente, as pessoas me perguntaram como que eu consigo olhar para o meu pai, né, não é que a dúvida não é como eu consigo olhar para o meu pai, mas eu fiz uma constelação e depois de ter feito uma constelação, parece que o olhar para o meu pai mudou. Eu comecei a ver que ele tem os seus defeitos, eu comecei a ver que ele talvez não me dá mais tanta atenção como eu queria que ele me desse. Foi até uma pergunta recente dos stories, né? E a grande chave, o grande olhar, né? Quando eu falo, e eu tô falando isso por conta da frase anterior, que eu falei, né? Eu recebo a vida pela segunda vez, agora com mais consciência. É a gente ter este olhar para os nossos pais como adultos. A gente tem, né, quando a gente nasce, a gente olha para os nossos pais de uma forma e a gente vai crescendo, mas o nosso olhar para os nossos pais, quando a gente nasce, quando a gente é criança, é claro que é um olhar infantil. Então é um olhar de entender que, meu pai é meu super-herói e minha mãe resolve tudo, né? A gente vê até aquelas tirinhas da Mafalda, assim, são tão bonitinhos, né? Que fala, da Mafalda do Calvin, eu gosto muito, né, dessas tirinhas que tem esse humor, assim, né? E eles falam isso, qualquer coisa que você precisa, chama a mamãe que a mamãe resolve, né? E tem aquele olhar pro pai de ser o super-herói ou o príncipe, né? E é um olhar e é um amor infantil, que traz muitas questões para nós, né? Uma primeira questão é às vezes a gente fica estagnado nesse amor e fica
apaixonado, né? Principalmente as meninas, as mulheres, apaixonadas com esse olhar, né? Inconsciente ainda, mas apaixonado pelo pai, sem conseguir ver que ele é uma pessoa comum, né? Que ele tem os seus defeitos, que ele tem as suas características que o fazem ser uma pessoa única e maravilhosa, porque é o nosso pai, mas ao mesmo tempo é uma pessoa comum. E quando a gente nesse olhar infantil percebe ou se conecta com o pai como esse super-herói, como esse príncipe, é como se a gente falasse, esse é o homem, né? É este homem que eu quero, eu coloco ele num pedestal. E aí eu não consigo ter mais relacionamentos, eu não consigo ter nem... Na verdade, não é que eu não consigo ter relacionamentos, mas nenhum relacionamento tem chance de ser um relacionamento de crescimento para mim, porque ele vai estar competindo com o meu pai, né? Então eu vou colocar um patamar, e meu pai, assim, eu tô neste lugar, meu pai tem o desequilíbrio de troca por ter me dado a vida, enfim. Então meu pai vai estar num patamar muito superior, e se eu quero aqui embaixo trazer o meu marido, meu namorado, e comparar com ele, porque eu tô aqui embaixo, né? E é pro meu relacionamento estar no mesmo nível que o meu pai tá lá em cima. Se é pra eu daqui comparar com onde meu pai tá, eu não tenho chance nenhuma. Então eu sempre vou achar defeitos no meu relacionamento. Eu vou achar que o relacionamento não tem chance de crescer, de se desenvolver. Então, um olhar para o nosso pai é um olhar real. É um olhar de que sim, né, é uma pessoa que me deu a vida e com isso eu tomo a vida, eu recebo meu pai do jeito que é, sem julgamento, sem querer que seja diferente, né, sem reclamar, enfim, entender que tudo é como é, mas também olhando que existem questões e existem coisas ali no meu pai que eu tinha uma visão ainda infantil e que agora como adulta eu tenho mais consciência. Então essa frase que eu tô comentando é tão importante, né? Poder olhar para os meus pais, olhar para o meu pai e falar isso, né? Agora eu tomo a vida de você pela segunda vez com mais consciência. E essa minha nova consciência me permite ter esse olhar de adulto. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Me avisa se vocês estão acompanhando aqui meu raciocínio, se tá fazendo sentido, se... Como eu falei, né? O tema é o fluxo da vida. Eu tinha anotado várias coisas, mas me deu vontade de... Fui entrando por esse outro lado, que eu acho também importante e legal a gente entender onde a gente se coloca, às vezes, nas relações. E como que a constelação familiar, ela não dá aquela resposta... A pessoa está dizendo que sim, faz sentido, legal, obrigada pelo retorno, gente. A constelação familiar, ela não dá aquela resposta superficial, né? Então, se eu tenho questões de relacionamento, eu não posso olhar apenas para o relacionamento, eu tenho que olhar anterior a isso, né? O que eu busco em um relacionamento? É sempre um olhar para mim, né? O que eu sinto que eu não tenho, que eu poderia ter, o que eu sinto que falta e que não estou encontrando. Então, a gente, ao buscar a constelação, a gente também não pode buscar uma resposta superficial, né? Então, como eu falei, essa pergunta no Stories, né? Porque meu pai não me olha como eu sinto que ele deveria me olhar, né? É a gente entender que a gente, às vezes, inconscientemente, ainda está preso num olhar infantil. E desse lugar infantil, meu pai é um super-herói, ele tem que dar conta de tudo, do trabalho, da minha mãe, do relacionamento dele e tal, e de mim. E eu tô lá, eu sou também uma protagonista na vida dele, né? Ele tá 100% disponível para mim. Vocês percebem que é um olhar infantil, é um olhar que não consegue... perceber as pessoas como pessoas reais, né, normais, com as suas dores, com as suas questões,
e o mundo mesmo, né? A vida mesmo, porque quando a gente se abre para as coisas como elas são, né? E o Bert Hellinger falava muito isso, de eu me abrir e de eu olhar as coisas como elas realmente são e não fazendo suposições, né? Acho que uma das coisas mais difíceis de ensinar, de responder dúvidas dos alunos e de trazer o conhecimento da constelação tem a ver com isso, porque às vezes as pessoas falam, mas e se tal coisa acontecesse? E se eu me deparar com tal situação? E o Bert nem quando alguém falava e se, ele falava, e se não é, né? É o que é. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para os nossos pais como são, a gente começa a vê-los, como eu falei, com mais consciência, como pessoas comuns, como pessoas normais, que têm as suas dores, têm as suas dificuldades, têm os seus emaranhados e tem também o seu amor disponível dentro do sistema, né? Entendendo e sabendo que tudo é como é mesmo, né? Então, mas meus pais se separaram, eu era muito pequenininha, não tive muito contato com meu pai, eu não tive muito contato com a minha mãe, porque eu fui separada deles quando era pequena. Bom, essa é a situação que é. O que você pode fazer com ela agora, né? Ficar ainda naquele amor infantil, sentindo, puxa, mas eu queria que meu pai tivesse ficado mais comigo, puxa, mas eu queria que minha mãe tivesse ficado mais comigo, porque isso é quase que, se a gente olhar de fora, é quase que como uma birra, né? Você fala, peraí, mas não é assim, a situação não foi assim, não era possível ser assim. Eu querer que tivesse sido diferente é irreal, porque não foi, e já foi, já aconteceu. Então, quando eu olho como eu posso crescer com isso e me encontrar em outro lugar. E aí a frase que vocês estão perguntando, né, que eu falei, vi 2 pessoas perguntando, vou repetir. Eu poder olhar para os meus pais, não precisa ser ipsis literis, tá? Mas é algo como eu olhar para os meus pais e falar, agora eu recebo de vocês a vida pela segunda vez, com mais consciência. Porque agora eu já sou adulto. Agora eu já tenho esse olhar de discernimento, eu já tenho esse olhar de adulto e eu não fico esperando algo diferente do que vocês são capazes de me dar, né? Porque os pais, eles dão tudo que eles são capazes de nos dar, né? Com o contexto, com a situação, com os emaranhados que eles têm, eles dão o melhor que eles podem dar pra gente sempre, né? Quem é pai e mãe aqui, né? Sabe disso, né? Quem aqui é pai e mãe? Coloca aqui pra mim, só levanta o dedinho, coloca eu, só pra eu saber. Pra eu saber quantos pais, quantas mães tem aqui, né? E esse é um tema que eu queria falar sobre fluxo de vida, pensar em maternidade, pensar, né, como a gente lida com dar a vida, né? Seguir a vida e poder perceber que a vida prosseguiu, né? Um outro movimento, legal, tá vendo? Bastante gente dizendo eu sou pai, legal, Sandra, até hoje eu lembro uma constelação que a gente fez lá no grupo, maravilhosa a sua constelação. É engraçado, né? Como assim, eu não lembro, falando de constelações, eu não me lembro da constelação inteira, eu não me lembro de tudo que aconteceu, mas alguns flashes, né, que são os mais, que tocam mais, talvez me tocam também, a gente acaba lembrando. Então, quando eu vou conduzir uma constelação, eu falo para a pessoa, que eu já constelei uma outra vez, eu falo, olha, não me lembro, mas pode ser que eu vá lembrando ao longo da constelação, porque a gente entra no campo e parece que a informação vem, né? Maria está perguntando aqui da frase. A frase é isso, eu recebo, né? Eu tomo, eu recebo a vida pela segunda vez, agora com mais consciência. Bom, vamos lá. Então, por que eu quis falar e a gente começou a entrar nesse tema, né? Pensando no papel dos pais, pensando nesse fluxo de vida e pensando na disponibilidade dos pais.
A gente, enquanto pais, né, eu tô vendo vocês colocando aqui, a Lu escreveu já sua avó, que legal também. A gente, enquanto pais, a gente sabe que faz, né, o melhor que a gente pode para os nossos filhos, com todos aqueles receios e medos, né, de que não está fazendo o suficiente, mas a gente faz sim o melhor que a gente pode. Então, quando a gente, do ponto de vista da constelação, olha para o que é, como é, a gente consegue sair daquela birrinha, né, daquele amor infantil e de querer que as coisas sejam diferentes. Elas já foram, e já foram da maneira como foram, não tem como mudar, né? Falando em, assim, a continuação dessa frase, né, sobre eu recebo e tomo a vida pela segunda vez, você pode também apresentar a família para os pais, falar, ó, esse é meu marido, essa é minha esposa, ou esses são meus filhos, né, a vida fluiu através de mim. E essa frase também é muito forte, né, a gente receber a vida de novo dos nossos pais com mais consciência e a gente poder dizer para eles que a vida fluiu, que deu certo, né? Bert Hellinger fala, e agora entrando nesse tema, né, do fluxo da vida, que a gente recebe a vida dos nossos pais, né? A gente agradece pela vida que a gente recebeu, mas o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa fazer algo de bom com a nossa vida, né? Fazer algo de bom com a vida, ele também falava isso. Pode ser passar a vida adiante, seguir o fluxo da vida, ter filhos, né? No sentido de permitir que o fluxo continue, né? Então eu tenho um rio lá correndo, né? E é como se a gente fizesse parte aí de algumas etapas desse rio e a gente fala, bom, então a partir de mim o rio continua correndo, o fluxo da vida continua sendo, pode ser percorrido do meu sistema familiar, né? Agora a gente pode também se perguntar, falar assim, puxa, mas e as pessoas que não podem ter filhos? E as pessoas que não querem ter filhos. Quer dizer que essas pessoas, elas são contra ou são excluídas de um sistema, ou elas não podem, elas estão fazendo algo errado, né? E é esse olhar que eu queria trazer hoje, tá bom? Quando a gente fala de seguir esse fluxo, né, e permitir que a vida flua, a gente está falando única e exclusivamente de fazer algo de bom com a nossa vida. Fazer algo de bom com a nossa vida significa usar a nossa existência, a nossa força, né? No meu lugar eu tenho força, no meu lugar eu aprendo, no meu lugar eu cresço, no meu lugar eu me desenvolvo. O meu lugar é diferente do lugar dos meus pais, é diferente do lugar dos meus avós, é um outro lugar. Quando eu olho só do ponto de vista da hierarquia, eu posso falar, puxa, é um lugar menor, só que eu, olhando dali para frente, sendo pai ou mãe, eu sou maior do que os meus filhos, então eu vou ocupando o meu lugar é meu e apenas meu. Nesse meu lugar, ainda falando sobre isso, quer dizer que então que eu tenho que ter filhos? E se eu não quiser ter filhos, eu estou errado? Nesse meu lugar, onde eu tenho força, que eu me encontro ali, eu permito, né, que a vida flua através de mim. Se eu escolho não ter filhos, e eu posso ter essa escolha, não tem certo e errado, não tem aquilo, é obrigado, enfim, tem que seguir, não existe isso na constelação, né? Se eu escolho não ter filhos, eu faço algo de bom com a minha vida? Não necessariamente tenho filhos, eu faço algo de bom com a minha vida a partir do meu trabalho, né? Veja, eu tenho eu sou uma força, né? Eu tenho uma mão de obra ativa, eu posso produzir algo, eu posso gerar algo. Ah, mas eu não tenho força, ou eu tenho alguma deficiência, enfim, bom, eu posso ter uma outra contribuição intelectual de alguma forma.
Ah, mas eu não tenho, porque eu também tenho alguma deficiência. Enfim, a gente sempre pode, do nosso lugar, gerar algo de bom, né? E esse é o olhar de seguir o fluxo da vida, tá? E é simples isso, né? Eu posso, às vezes, trabalhar numa clínica em que eu vá atender pessoas. Eu posso trabalhar numa fábrica que faz parte de um processo produtivo. Por exemplo, uma fábrica de automóveis. Eu posso trabalhar numa fábrica que faz parte de um processo produtivo para produzir automóveis. O que isso está querendo dizer sobre o fluxo da vida? Puxa, eu estou servindo de alguma forma a algum propósito, estou usando a minha força de trabalho, estou servindo de alguma forma a algo que vai servir outras pessoas, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, e esse é o olhar muito bonito da constelação, de dar lugar, né, a essa visão, a essa possibilidade de escolha, né? E aí eu falo, né, tô falando sobre escolhas conscientes mesmo, não quero ter filhos, ponto. E quando, né, a próxima pergunta é, e quando eu não posso, ou não consigo, ou tento e não consigo, né? Aí existem algumas possibilidades também. Existe a possibilidade de eu querer na superfície e não querer de alma, né? Em que a gente às vezes faz constelação quando a pessoa tem dificuldade para engravidar, enfim, e aí fala, bom, vou fazer uma constelação para olhar para isso. E a gente descobre, a gente abre o campo, a gente vê que dentro da constelação aquela pessoa ela não necessariamente ela quer ter filhos, às vezes ela está cumprindo algo que ela sente que precisa para entregar para a mãe, né? Eu fiz um vídeo na semana passada falando do papel dos avós, em que eu falo como às vezes os emaranhados dos avós puxam, né, os netos ali. Então, às vezes o neto ou o filho, ele quer ter um filho para dar para os pais, porque os pais sofreram um aborto, por exemplo. Mas se for olhar para ele, aquela vontade, ela não quer ter um filho. Não para ela. Ela quer para cumprir algo, para entregar algo para o sistema familiar. Então, quando a gente faz constelação para dificuldade de engravidar, a gente percebe que o não poder ter filhos não necessariamente é um não poder. Às vezes é um não querer mais profundo que a pessoa não tem consciência ainda daquilo. Às vezes vem também de algo que existiu um emaranhado e existiram abortos no sistema e esses abortos não foram vistos. E aí, então, eu aqui do meu lugar, o que eu faço, né? E não só eu, mas a próxima geração e a próxima geração vai tendo abortos de novo, né? E vai trazendo esse tema à tona para que em algum momento ele seja visto. Então, a repetição de abortos, a repetição de padrões em todos os sistemas, e eu estou falando do aborto porque eu estou falando do fluxo da vida, mas às vezes de relacionamentos, às vezes de dificuldades de emprego, todas as repetições é porque é algo que aconteceu lá atrás e não foi visto, foi tampado só com a peneira, foi colocado para debaixo do tapete, né? E aí se repetiu em outra geração e foi colocado de novo para baixo do tapete, e aí se repetiu em outra geração e até um ponto que em algum momento estoura, né? Até um ponto que aquilo não pode mais ser colocado para baixo do tapete. Então, de geração em geração, muitas coisas vão realmente aparecendo cada vez maiores, porque é aquilo, em algum momento isso precisa ser visto, né? Então, às vezes, a dificuldade de engravidar, ela está ligada a alguma história do sistema que não foi vista. Então, aí, retomando, né? Então, a energia da vida, eu posso escolher não ter filhos, então escolher fazer algo de bom com a minha vida. Eu posso ter dificuldade para ter filhos, sendo que dentro dessa dificuldade eu não posso ter filhos. Pode ser ainda uma escolha, ainda que inconsciente, mas pode ser também um emaranhado. E aí então eu posso fazer uma constelação e entender o que ainda me impede de trazer, né, um filho para cá, o que ainda me impede
de seguir adiante, né? Nesse projeto de seguir com o fluxo da vida. Faz sentido, gente? Tá fazendo sentido isso para vocês? Me avisem aqui, eu vou perguntando. E eu sempre gosto de ver o retorno de vocês aqui para ver. Legal. Então tá bom. Que bom, obrigada. Vocês estão dizendo que sim, tá fazendo sentido. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem ir colocando aqui, a gente vai falando em cima disso, tá bom? Por que eu quis trazer esse tema também, né? Bom, eu não sei, eu me senti sensibilizada por esse tema essa semana e eu pergunto e eu mesmo respondo, né? Porque eu também não sei por quê, eu me senti sensibilizada para ele essa semana. Então, acho que talvez é um tema que a gente possa entrar mais, né? Eu vi, foi tão interessante porque a gente definiu o tema da live, normalmente eu defino, né, mais no começo da semana, para dar tempo da agência fazer lá a arte, preparar tudo direitinho para a gente postar. E aí eu vi ontem, ou foi hoje de manhã, uma amiga me mandou que a Simone Arrojo, né, querida Simone, minha mestra, ela vai fazer uma sessão de constelação. Ela faz atendimentos fechados, né, para você pode pagar, participar, e aí ela ensina e explica quase como uma live, e depois ela sorteia alguém para ser constelado. E ela vai falar sobre maternidade. Eu falei, ai, que sintonia boa, né? Que gostoso a gente poder olhar para isso juntos, poder falar sobre esse tema juntos, né? A Lu tá dizendo aqui, eu fiz uma constelação de uma moça que queria engravidar e não conseguia. Aí apareceram abortos no sistema. 3 meses depois ela engravidou, nasceu um menino. Gente, eu adoro fazer constelação quando a pessoa tem... Assim, adoro fazer constelação, ponto, né? Adoro atender constelação, ponto. Quando a pessoa tem dificuldade para engravidar, e depois ela volta e fala, eu engravidei, ó, meu filhinho e tal. Eu acho tão maravilhoso, né? O poder da constelação para a gente olhar profundamente para isso. A Lili tá perguntando, é Simone Arrojo, A2Rs, OJO. Eu acho que é @Simone Arrojo aqui no Instagram, mas se você colocar Simone Arrojo, você encontra, tá bom? A Márcia tá dizendo, é como pessoas que não conseguem engravidar, adotar e logo em seguida engravidam. É como se tirasse a pressão, né? E aí, falando sobre gravidez, sobre maternidade, vocês sabem que eu tô grávida, não sei se todos vocês que estão aqui acompanhando sabem, mas enfim, eu venho colocando isso nos stories, porque faz parte do meu cotidiano, né? Os stories eu vou colocando nos bastidores, o que eu tenho feito. E o que eu tenho feito aqui, a barriga tá crescendo. Então, eu me casei, né? Pela segunda vez, faz cerca de 2 anos, um pouquinho mais que 2 anos, 2 anos e meio. E a gente queria engravidar e eu já tenho 42 anos, né? Então, a gente fala assim, poxa, será que é possível? Será que dá? Será que não dá, né, nesse momento? E aí, o que aconteceu? A gente sentiu uma dificuldade para engravidar. Eu falei, puxa, então eu vou olhar para onde, né? Para onde que eu posso olhar para isso? Porque aí aquilo começou a me incomodar. Não que eu acredito que, tem que, né, se define, é uma meta e vai lá e consegue. Não é assim, né? Existe, claro, que um olhar superior a tudo isso, né? Falando sobre o fluxo da vida, falando sobre tudo, algo maior, né, do que isso. Então, a gente começou a olhar e eu falei, puxa, o que eu acredito e como eu vejo é a gente olhar para o nosso corpo de uma maneira natural, né? Então, eu fui buscar, falei, bom, eu vou lá conversar com a homeopatia, que eu adoro, porque também é uma intervenção médica estudada, né? A homeopatia não é nada que alguém inventou lá, assim, né? Então, o Hahnemann trouxe esse estudo muito profundo sobre como que alguns agentes naturais podem trabalhar em sintonia, em sincronicidade com o nosso corpo e mudar nossa frequência de vibração. E como eu gosto de estudar muito, então fui, né, conheci uma médica maravilhosa
que ela também escreveu um livro, a doutora Regina, e ela me deu o livro dela. Eu falei, puxa, acho que é essa médica mesmo, porque eu fui na consulta, a gente conversou bastante, ela me apresentou o livro dela e eu falei, bom, então é por aí. E aí, estudando mais homeopatia, entendendo então essa questão de vibrações e de frequências, eu falei, é isso que eu busco, né? E comecei então a fazer o tratamento com homeopatia, não um tratamento longo, como eu falei, tô casada faz 2 anos e meio. Mas comecei a entender um pouquinho mais e fazer lá consultas homeopáticas. E em determinado momento eu falei, puxa, mas acho que não é só isso, né? Será que eu busco? Será que eu faço uma constelação? E resolvi fazer uma constelação. Teve todo um processo aí por trás, não vou contar todos os detalhes, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas eu resolvi fazer uma constelação, né? E eu senti mesmo que tinha um bloqueio, que tinha algo que não fluía. E quando eu fiz essa constelação com a Arlete, lá em Jundiaí, a gente olhou para algumas questões que realmente eram muito importantes para mim, para o meu marido, e que a gente estava deixando de ver. E isso que eu acho interessante da constelação, não é uma resposta que está na superfície, não é uma resposta racional e lógica, mas às vezes a nossa escolha é até uma escolha também por proteção, né? E a gente fala, então acho que não é bom vir uma criança agora, não é este lugar que essa criança vai ocupar dentro do sistema que vai ser saudável para o sistema. Então a gente, quando sente isso e quando a gente está conectada com a gente mesmo, a gente dá espaço para trás e fala, então é melhor não engravidar, né? E aí o nosso corpo reage. Vocês estão percebendo que não é um processo racional, é um processo natural, né? É quase como que animal também, né? Eu sinto um perigo, entre aspas, né? Não é bem um perigo, mas eu sinto uma ameaça de alguma forma, bom, então eu vou me recolher e vou falar, eu não vou por aí, eu vou por esse outro caminho. E isso é o que acontece muitas vezes quando as pessoas que querem engravidar, que têm dificuldade de engravidar, querem e não conseguem, né, e vêm fazer uma constelação, elas abrem um novo leque, né, de um novo olhar, traz a consciência, um olhar diferente sobre os temas. E aí, também respondendo uma outra pergunta de uma pessoa que colocou nos stories, eu já respondi nos stories, mas eu tô com elas frescas na cabeça e por isso que eu vou repetindo, porque eu sei que são perguntas de vocês, né? E aí ela fala, a pergunta é, depois da constelação, eu não senti que mudou muita coisa, que eu tinha que ter feito, que eu não fiz, ou, né, e como que eu percebo o resultado de uma constelação? E aí é isso, é a gente, a partir do momento em que a gente enxerga algo, a gente entende que existe isso por trás, né, que pode ser uma escolha, pode ser uma ameaça, pode ser uma honra ao sistema familiar, como eu estava dizendo, eu estou honrando, estou presa nos emaranhados do meu sistema por amor, por honrar, né, o meu sistema familiar. Quando a gente enxerga isso dessa maneira, a gente fala, puxa, realmente faz sentido, não quero mesmo engravidar. Ou, às vezes a gente fala, puxa, mas eu quero mesmo assim. Então, eu vou olhar, vou encarar essa questão de frente. Vou, por exemplo, a questão a pessoa colocou aqui, né, dos abortos, né? Eu vou olhar para esses abortos e vou incluí-los. E quando eu faço isso, então eu posso permitir que venha um filho. Então eu posso olhar para os emaranhados do meu sistema e permitir que a vida flua, mas eu também posso recuar e falar, não, isso é demais para mim. Mas agora eu já sei que é uma escolha minha. Então, olha como é importante esse olhar da constelação, no sentido de que eu que escolho, eu que sou protagonista da minha vida, né? Eu tenho clareza do que, a partir do momento que eu faço, que eu me abro para isso, né? Eu tenho clareza, eu quero entrar aqui mesmo, eu não quero entrar aqui, eu tenho coragem, eu não tenho coragem. Eu quero muito. Bom, eu quero muito, então vai ser preciso que eu encare alguns desafios. Vai ser preciso que eu
fale, e aí não é só uma frase de cura, né? Mas é o que eu sinta na minha alma, que eu incluí algumas situações que antes eram difíceis para mim e eu não conseguia incluir, ou que eu honre o meu sistema familiar de outra forma, né? Então, é sempre uma escolha nossa. A partir do momento que a gente faz uma constelação, a gente está se disponibilizando, né, a olhar de maneira diferente e escolhendo fazer diferente. E não tem nada de errado de depois de eu fazer uma constelação e falar, putz, acho que eu prefiro ficar onde eu tô. Só que agora você já tem consciência, você sabe que a escolha, né, de onde você tá é uma escolha sua, né? Eu me lembro que eu constelei uma moça uma vez, faz muito tempo isso, que ela falava que ela queria muito engravidar. E aí quando a gente fez a constelação, iniciou a constelação dela, ficou muito nítido que ela não queria, que ela fazia isso para se sentir pertencendo. Ela tinha, faz muito tempo, eu não me lembro exatamente, mas ela tinha 2 irmãs que tinham filhos, que eram casadas com filhos. A mãe dela vivia falando para ela que, porque você não me deu netos, e você, sabe aquela cobrança, né, que hoje a gente ouve, a gente fala, nossa, é cruel, né, a pessoa às vezes não consegue engravidar, ainda tem que ficar ouvindo isso, né, mas ela ouvia isso da mãe e ela sofria muito por isso, então ela se casou e queria engravidar e não conseguia de jeito nenhum. Quando a gente fez a constelação, a gente percebeu que ela não queria. Ela queria cuidar da vida dela, com o marido dela e, sabe, cuidar do profissional, do lado profissional e fazer outra coisa com a vida dela. E ela encerrou e foi bonita, muito bonita essa constelação, não foi só bonita, foi muito bonita, porque ela conseguiu encontrar esse lugar e falou para ela mesma, falou para a mãe ali no campo, mas ela saiu e falou, puxa, agora eu vejo que eu realmente não quero isso. Né? Eu não preciso fazer isso para ser aceita, eu não preciso fazer isso para pertencer, eu já pertenço de outras maneiras ao meu sistema familiar. Então, como eu falei, não tem nada de errado a gente fazer a constelação, a gente entender onde a gente está e a gente fala assim, eu prefiro ficar aqui, não quero mudar, não quero sair, tá? A constelação, ela nos abre essa possibilidade de ser o que a gente quer ser, enfim, de a gente ser, na verdade não o que a gente quer ser, né, o que a gente é. E esse encontro do que a gente é que é tão bonito, porque às vezes a gente acha que a gente é uma coisa, mas a gente percebe que tem tantas identificações com histórias do nosso sistema que a gente não sabe de verdade quem a gente é, né? Então a gente tem essa possibilidade de se encontrar com a gente mesmo. Hoje eu estava falando com a minha filha e ela falou assim, ai mãe, hoje o professor de filosofia fez essa pergunta, falou que a gente tinha que responder, quem é você? Eu achei tão interessante, eu falei, filha, o que você respondeu, né? Aí ela super tímida lá, eu não respondi nada. Eu falei, tá, mas como você responderia? Mãe, eu fiquei pensando, eu não sei, né? E é isso, gente, se alguém perguntar agora quem é você, né? Como você responde essa pergunta? Quando a gente fala sobre os seus desejos, as suas vontades, a vontade de seguir o fluxo da vida, de ter filhos, de não ter filhos, né? Qual é o seu desejo mais profundo? Quando a gente pergunta, Dani linda tá aqui. Dani, rolou essa conversa hoje com a Letícia, a Dani conhece. Rolou essa conversa hoje com a Letícia. Quando a gente se depara com esse olhar amoroso para nós mesmos, a gente começa a descobrir o que a gente quer de fato, né? E eu tô falando aqui, claro, sobre o fluxo da vida, sobre ter filhos, sobre seguir, mas e relacionamento? O que você quer para um relacionamento? Né? O que você consegue enxergar no relacionamento que você tem? O que você quer quando você olha para o seu filho? Né? Que papel que você tem? Que papel que você quer? Que papel que você olha para ele? A constelação faz a gente trazer essa nossa essência para fora. Faz a gente perceber de novo, né, que eu posso ser o que eu quero, onde eu estou,
e escolher, fazer as minhas escolhas. Então, quando eu inicio uma constelação falando, eu quero, né, ou quero engravidar, ou eu quero um relacionamento, ou eu quero ter sucesso profissional, eu quero lidar melhor com o meu trabalho, né? Eu estava conversando com uma pessoa que fala, eu me estresso demais, eu não precisava me estressar tanto no trabalho, eu queria lidar melhor com o meu trabalho. Parte de um desejo, eu quero algo. Quando eu tiro um véu, tiro um filtro, esse véu, esse filtro, o que eles fazem? Na verdade, eles é quase como se a gente falasse, eu quero algo, mas eu tiro o véu e falo, eu quero mesmo, né? Porque esse filtro que a gente se coloca, essas máscaras, a gente vai construindo desde a nossa infância com as coisas que a gente aprende que são certas. É certo, aqui no meu sistema familiar, todo mundo cresce, depois casa, depois tem filho. Então, eu também quero. Quando a gente tira essas máscaras e esses véus, a gente olha pra gente e fala, eu quero mesmo? A gente olha para o nosso inconsciente, consegue responder de verdade essa pergunta. E, de novo, às vezes a resposta a essa pergunta nos surpreende. E fala, eu não quero. Por isso que eu não consigo engravidar, porque eu não queria mesmo, né? Ou por isso que um relacionamento para mim agora não é o que eu quero, né? Ou o contrário, né? Eu vou buscar uma constelação porque eu quero ter um relacionamento que eu considero, que eu posso chamar de bom, seja o que quer dizer bom para você. Se eu quero um relacionamento bom. Quando eu vou olhar para o meu... tirar os meus filtros, eu falo, peraí, eu quero sim, eu quero aqui fora, né, na superfície, porque eu fui buscar uma constelação, mas lá dentro eu ainda quero repetir a mesma história da minha mãe. Por amor à minha mãe ou por amor ao meu pai, eu não quero um relacionamento diferente do que eles tiveram, porque eu acho que, né, eu faço parte se eu tenho um relacionamento assim. E esse relacionamento assim que eles tiveram pode não ser bom. Por isso que eu fico presa entre o que eu quero de verdade e o que eu não quero, né? Então, o olhar da constelação é esse, é trazer a consciência, é iluminar, é mostrar e falar, olha, você tá aqui. Você quer continuar fazendo essa escolha para sua vida? Faz sentido? Né? E aí você pode escolher sim ou não, né? Essa escolha, por isso que não tem certo e errado, tem o que é, enfim, onde você tá, como que você pode seguir, tá bom? Gente, perguntas? A Neide perguntou aqui, a intuição faz parte deste processo? Então, a intuição, o Bert fala sobre qual a diferença de ver e de intuir, né? E o Bert diz, não só o Bert, o Jung também, a gente falou sobre isso na aula, dei aula na segunda-feira para os alunos do programa Constelação na Prática, e a gente falou sobre isso, né? Que a intuição é como se fossem flashes de informação. E numa constelação, eu não estou vendo só os flashes, eu estou vendo a história inteira. Para que eu consiga ver a história inteira, eu tenho que me conectar de uma outra maneira. Não é simplesmente aquele flash, né? O que é o flash da intuição? É você, às vezes, pensar num amigo, o amigo te ligar, sabe? Então, eu tava preocupada com tal amigo, ele foi lá, sabe? Então, são coisas pontuais. Numa constelação, a gente vê tudo. A gente monta a história, a gente percebe toda essa história. Como que eu posso fazer isso? Né? Aí tem a técnica da constelação, que é a técnica da representação. Eu olhar o problema, olhar a questão de fora. Então eu uso os bonecos quando é individual, né? Ou quando é em grupo, é um grupo de pessoas. Eu represento a questão de fora. E aí esses representantes me trazem informações. Eu consigo ler, né, essa informação. Mas como que eu leio os bonecos? Os bonecos são inanimados, né? Eles não me falam nada. A gente consegue sentir, a gente consegue perceber. É intuição? Não, é outra coisa. A gente chama dessa conexão com o campo morfogenético, ou o nosso lado supramental, né? Não é racional, não é mental, ele é algo maior, né? É essa nossa antena que nos conecta com as informações do nosso sistema. Eu estava falando antes, né, sobre eu aprender algumas coisas da minha família que não necessariamente foram ditas, mas foram sentidas. Onde que eu guardo essas informações? Né? Esses sentimentos que eu tive, essa percepção de mundo que eu tive. É esse lugar que a gente chama de campo morfogenético. Numa constelação a gente enxerga,
essa sequência acontecendo, a gente consegue ligar uma coisa à outra. Como que eu posso fazer isso? Dando um passo para trás. Eu não estou mais no problema, né? Se eu estou no problema, se eu estou na questão, eu estou ali no meio, não consigo enxergar. Quando eu dou um passo para trás, que aí eu uso os bonecos como representantes, ou uso as pessoas como representantes, eu vejo de fora, eu não me envolvo mais na questão, e aí eu consigo então olhar, falar, olha, isso está ligado àquilo, que está ligado àquilo, que tal informação veio, né, do avô, da avó, enfim, de outra geração, e aí então eu consigo encontrar um lugar para tudo isso, né? É isso. Em linhas muito gerais, tentando explicar algo muito complexo em um parágrafo, é isso, né, que a gente faz. A Mita Vicente está perguntando, quando se constela um tema, pode se resolver mais de um emaranhamento? Sim, você sabe que quando a gente se abre para uma constelação, já vou dar spoiler, esse é o vídeo de amanhã do YouTube, tá bom? Amanhã vai sair um vídeo, normalmente os vídeos saem às 5 horas, então fica ligado, se você não assinou aí no canal do YouTube, vai lá no YouTube, assine e aperte o sininho, porque eles avisam quando tem vídeos novos. Então eu falo sobre isso, sobre a gente começar por um ponto de partida, mas a gente vai andando em camadas e a gente vai chegando no essencial. Como que a gente chega mais profundo ou menos profundo? O quanto de abertura eu tenho para aquele tema. Né? Se eu inicio uma constelação querendo olhar só aquilo que eu comecei, eu não me abro para nada, eu não consigo olhar mais nada. Eu, Juliana, tenho essa postura, né, de consteladora, de cutucar e falar assim, peraí, mas não fica só aqui. Isso vamos olhar para outras questões ali. Às vezes eu até conto para vocês que eu sofro um pouco para tirar as pessoas do racional, porque às vezes eu quero uma resposta imediata para este problema apenas. A gente pode, dentro de uma constelação, ter uma resposta mais na superfície, mas a gente pode, enquanto consteladora, a gente pode buscar isso, o essencial, né? E o essencial é algo que é mais profundo, mas que de certa forma rege muitas questões que estão na superfície. Então, se eu resolvo aquilo, por que eu estou falando isso, né? Estou respondendo a pergunta da Anitta. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente mexe em algo mais profundo, esse mais profundo parece que mexe tudo na superfície, mexe tudo em cima, né? Então, a gente pode dar esse lugar de solucionar, se é que essa é uma boa palavra, mas a gente pode encontrar um lugar em que vários emaranhados ou várias questões que eu tinha antes, de repente eles eu não tenho mais, não preciso mais deles, né, para minha vida. Então eu consigo ir dando esse lugar, tá bom? Dani que mandou uma carinha aqui, é a Dani que eu conheço, Dani? Gente, eu tô quase encerrando porque já são quase 9 horas, daqui a pouco vai acabar aqui o tempo da live. Se alguém tiver alguma pergunta aí, manda rápido que a gente ainda tem tempo para mais uma perguntinha. A Anitta falou que entendeu. Que legal. Gente, fiquei feliz de ver vocês por aqui, mesmo nesse horário diferente. E vocês me dizendo que esse horário é melhor, eu posso até... a Dani respondeu que é a Dani mesmo. Eu tô com saudade de você, querida. Um beijo pra você e pro seu irmão também. Aliás, tinha outra Dani que eu falei, agora essa Dani, né? Gostei da gente conversar e, enfim, eu pretendo continuar no horário das 6. Pretendo também, gente, criar um novo horário pra gente fazer, talvez o estudo mais profundo, mais legal de constelação, mas isso é uma novidade que tá chegando, tá bom? Então daqui a pouco eu conto isso para vocês. Por enquanto, lembrem da aula que eu falei, dia 15 de setembro, às 8 horas da noite, sobre constelação, atendimento individual e online. Vai ser bem legal para quem já constela, enfim, para quem tem mais conhecimento de constelação, se quiser se aprofundar nesse tema de como funciona a constelação individual e online, tá bom? A Aline perguntou, a última pergunta, acho que dá tempo de responder. Qual é a dica para uma pessoa que vai constelar para que ela possa aproveitar o máximo a sua constelação? Aline, eu sei que a Aline é aluna do programa Constelação na Prática e a gente falou lá sobre a aula na segunda-feira. Eu sei que você não conseguiu ver, mas eu falei sobre isso na aula, tá lá gravadinha. Eu vou falar aqui para vocês. A gente se abre, né? A gente pede, enquanto constelador,
a gente fala para a pessoa que não é um processo racional, a gente fala que é um olhar, a gente pode ter, como a gente vai se deparar às vezes com informações que a gente não conhece, que elas estão no inconsciente, às vezes a gente pode ter essa postura de falar, nossa, eu não estou reconhecendo isso, porque é muito diferente do que eu sinto no meu racional aqui, estou vendo algo totalmente diferente numa constelação. E a partir disso eu tenho duas escolhas, posso percorrer dois caminhos. Um é falar, não, acho que não é isso. Ou um outro caminho é falar, o que isso está querendo me dizer? Eu não consigo reconhecer, não é bem o que eu imagino, mas isso está querendo me dizer alguma coisa. Então, o que isso quer me dizer? E sempre a escolha de curiosidade para o que isso quer me dizer é como se eu abrisse uma porta para dar um próximo passo. Depois eu abro uma porta para dar um próximo passo. E assim eu posso ir o mais profundo possível numa constelação, tá bom? Respondendo a sua pergunta. A pessoa que tá com perfil camping perguntou quanto tempo fica agindo uma constelação. A gente não consegue precisar isso, mas a gente recomenda não fazer uma constelação depois da outra seguida. A gente tem que dar um tempo de 3, 4 meses, assim, no mínimo. O nosso coração sabe melhor, mas constelação não é uma ciência exata no sentido de, depois que passou tanto tempo você pode fazer outra ou aquilo tá agindo em você. A gente sente, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Adorei conversar com vocês hoje. A gente se vê quarta-feira que vem, vai ter live de novo. A gente volta pro horário das 6. E, enfim, a gente se vê, a gente conversa. Muito obrigada. Um beijo grande para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, queridos. Tchau, tchau.